Bom, boa tarde. Eu sou a professora Elizabeth, do Departamento de Educação da Unesp, e hoje a nossa tarefa aqui é conversar um pouquinho sobre a questão da avaliação. No próprio curso, de vocês, vocês passarão por esse processo de avaliar o trabalho dos alunos, na verdade das pessoas que estarão participando do curso. Então é sempre importante a gente retomar alguns conceitos e para ponderar, pensar, até para ter uma atuação um pouco mais cuidadosa e atenta. Nós vamos discutir bem brevemente, até porque depois as meninas que farão toda a formação e o próprio processo de formação do curso de tutores vai permitir também um espaço de reflexão para discutir um pouquinho mais. Nós gostaríamos de começar pensando, certamente aqui todos nós já passamos por avaliação, algum tipo, na escola, ou como aluno, ou mesmo agora como professores. E essa palavrinha, quando surge, ela sempre provoca alguns questionamentos. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que cada um pudesse aí, pensar um pouquinho o que para você é avaliação. Quando nós falamos essa palavra, o que vem à mente? Então, para você, o que é avaliar? Pense um pouquinho. O que lhe vem à mente sobre isso? Mas também, nessa hora da avaliação, o que é importante? O que efetivamente é importante na avaliação? E as pessoas que já trabalharam com algum tipo de avaliação de aprendizagem ou avaliação de projetos, que dificuldades vocês acham que são as maiores no momento de avaliar? Que dificuldades nós encontramos ou que podemos encontrar no momento de avaliar uma atuação, ou um aluno, ou um projeto? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que para vocês é avaliar? Todas essas questões que de algum modo nós trazemos agora na nossa reflexão, elas estarão presentes também no momento em que nós avaliamos. Então eu trouxe aqui algumas concepções de alguns autores da educação. Nós vamos começar com o clássico, que é buscar o sentido da palavra no dicionário. E segundo Wise, avaliar é estabelecer valia, é atribuir valor a um determinado fato, a uma determinada produção. Então, é estabelecer o valor ou o preço de alguma coisa. É atribuir valor. E o processo de avaliação é efetivamente esse momento em que nós avaliamos. Se nós pensarmos no nosso dia a dia, todo momento nós estamos avaliando. Ele é bonito, aquele trabalho é feio, aquela roupa é linda, aquela roupa não é, essa comida é gostosa. Sempre é um processo de avaliação, Nós estamos atribuindo valores a vários momentos da própria vida. Então, avaliação é esse ato ou efeito de avaliar. É atribuir um valor determinado por nós atribuímos esse valor determinado, E é, de algum modo, a verificação que tem como objetivo determinar a competência, o progresso de um profissional ou de um aluno, que é o que ocorre muito na escola, mas também nas empresas. Esse fenômeno que está presente, ou essa prática que é tão presente no nosso dia a dia, na escola todos nós sabemos que ela é regular, é uma prática regular. E há sempre muitos questionamentos sobre qual é a melhor maneira de avaliar, o que a gente deve levar em conta na hora de avaliar uma atividade de um aluno, durante um curso e tudo mais. E alguns autores têm se dedicado muito a isso. O professor Libânio, professor da Federal de Minas, que se dedica bastante às discussões da didática, ele traz a seguinte contribuição. Primeiro ele vai dizer que a avaliação ela faz parte de todo o processo de ensino. Que nós, ao ensinarmos algo, necessariamente nós estaremos avaliando o desempenho do próprio aluno ou da criança que nós estamos orientando. Então faz parte do processo de ensino. Ele visa o quê? Esse processo visa o quê? A partir da verificação e da qualificação. Nós vamos qualificar
os resultados obtidos, o que está sendo desenvolvido, nós vamos determinar se esses resultados que estão sendo apresentados correspondem aos objetivos que foram previstos. Então, olha só que interessante. A avaliação, ela verifica, ela efetivamente qualifica. Mas a partir do quê? Ele vai destacar a questão dos objetivos propostos. Eu verifico, qualifico a partir dos objetivos, mas é a partir disso que eu vou depois verificar se o aluno não alcançou, qual é a tomada de decisão que eu vou assumir no próximo passo. Não, eles aprenderam, foram muito bem. Opa, então a gente vai continuar seguindo, né? Então, são esses 3 elementos que orientam a prática da avaliação. Primeiro, acompanhar o desempenho, todo o processo, né, de desenvolvimento, mas tendo como referência a questão dos objetivos. E a partir desse confronto é que nós tomaremos efetivamente as novas decisões sobre continuar ou rever algo, né, do próprio conteúdo. Bom, então, só para sintetizar, a avaliação faz parte de todo o processo de ensino e de aprendizagem. Tanto nós verificaremos aí, ela contribui com o professor, mas também com o aluno, porque o processo de aprendizagem é do aluno. Ela vincula-se aos objetivos propostos, enquanto permite verificar se eles estão sendo realizados ou não, cumpridos ou não, atendidos ou não. E a partir dos instrumentos que nós utilizamos, exercícios, redações, né, projetos, é que nós teremos acesso a dados que vão permitir organizar a sequência do próprio trabalho educativo. Tá bom? Então, seguir mais um pouquinho. Nessa lógica, então, que o professor Libânio traz, mas que também outros documentos relacionados à educação enfatizam, né? O grande ponto central são os objetivos. Então, os objetivos constituem-se a referência para nós acompanharmos o processo de aprendizagem dos alunos. E a partir daí adequar, sugerir, incentivar, orientar, corrigir aquele processo que está sendo desenvolvido por ele, né? E nesse sentido é interessante que a própria escolha dos instrumentos que eu vou utilizar, eles devem também estar vinculados aos objetivos que eu quero alcançar, tá bom? Isso em termos de escola tem uma especificidade maior, mas para o nosso objetivo aqui vocês até verificarão que as tarefas que serão solicitadas, elas estão plenamente articuladas ao próprio objetivo do curso, né, de formação, tanto para agentes quanto para docentes. Olha uma outra contribuição muito interessante do professor Bodino, que é um argentino. Olha lá. Quando nós avaliamos a partir dos objetivos, nós podemos reconhecer o processo que o aluno ou que o formando está realizando. Ele até sugere, olha que interessante o texto, avaliar o processo de aprendizagem dos alunos implica fazer uma avaliação de frente para trás, no qual se correlacione as suas produções, o que ele realizou ali naquele momento, num determinado momento, com os saberes que eles tinham quando iniciaram a tarefa, quando iniciaram o curso, né? Para que aí a gente possa então verificar os avanços ou aquilo que é necessário enfatizar um pouquinho mais, né? Então, qual é o percurso, qual é a proposta? É sempre avaliar como é que o aluno está se desenvolvendo, né? Nesse processo, mas tendo como critério máximo, maior, como norte mesmo, a questão dos objetivos, tá? Nesse sentido, quando nós avaliamos nessa perspectiva, a gente vai verificar que a avaliação ela é absolutamente rica e fundamental para o educando, pois permite que ele mesmo reconheça, elabore e apresente ao professor aquilo que ele está aprendendo, o que ele compreendeu, ou então aquilo que necessita de um aprofundamento, de um cuidado maior, e para o educador também, porque o educador que, ao acompanhar o aluno e tomando como referência os objetivos, ele vai poder perceber efetivamente
se o que ele tem feito está de acordo ou não, ou se há necessidade ou de uma retomada, ou de revisão mesmo dos próprios objetivos e dos procedimentos. Nessa perspectiva de avaliação, então, alguns autores também têm enfatizado que nós podemos destacar 3 modos de avaliar. A mais comum, que é historicamente estabelecida, é o que a gente poderia chamar de heteroavaliação, aquela que é feita por um outro, pelo professor normalmente. Essa todo mundo já conhece, né? Que é realizada pelo professor, no caso aqui do nosso curso, pelo tutor. Mas também há 2 outros momentos que cada vez têm sido mais incluídas, né, no processo tanto escolar quanto em outros ambientes formativos, que é a autoavaliação, aquela realizada pelo aluno sobre o próprio processo. Como é que ele tem percebido, o que pode ser melhor, onde ele precisa aprofundar um pouquinho mais. E ultimamente também tem sido valorizada muito a chamada coavaliação, ou avaliação entre pares, aquelas em que um colega avalia o do outro. E para que tanto a autoavaliação como a coavaliação não sejam empobrecidas nem minimizadas, mais uma vez nós vamos levar em conta algo que na primeira também é absolutamente necessário, né? Que essa avaliação, que qualquer uma delas seja feita tomando como referência o que foi proposto nos objetivos, tá? O que foi apresentado nos objetivos. Então, tanto para a heteroavaliação, tanto para o professor, quanto para o aluno avaliar o seu desempenho, quanto para os colegas avaliarem, o que eles devem levar em conta, o que deve ser assumido mesmo, né, como o ponto que norteia essa verificação do desempenho. E, de novo, nós voltamos tanto lembrando o que o Libânio traz, quanto o que o Bohdino também apresentou no nosso texto, que são os objetivos propostos. Então, absolutamente necessário que os objetivos estejam muito claros para o professor, que sejam elaborados de uma forma clara, que os alunos também compreendam, e mais ainda, né, que o aluno também, ou que o formando, também tenha bastante claro qual é o objetivo que ele tem que alcançar. E nesse sentido, a sugestão que é dada nos vários documentos, inclusive apresentados pelo MEC, é que esses objetivos sejam elaborados indicando aquilo que o aluno é que deverá alcançar. É ele que é o sujeito da aprendizagem. Então, até a utilização do verbo nessa elaboração ela é fundamental. Aquilo que o aluno, ou que o formando, deverá atingir, realizar ou aprender. E essa utilização correta dos verbos vai permitir, inclusive, que depois nós façamos de uma maneira mais clara, né, mais tranquila, a própria avaliação. Então, olha só, de novo a ênfase no verbo. Vocês vão verificar na própria plataforma e nas tarefas o cuidado dessa elaboração, tá, do próprio objetivo. Por que é importante a utilização correta do verbo? E o verbo no sentido de uma tarefa que o aluno deverá realizar. Porque depois, quando o formando, quando o aluno traz para a gente, ou posta, no nosso caso, né, a atividade, nós leremos aquela produção e teremos como referência o objetivo que foi estabelecido. Aí eu leio e vou perguntar: do que foi proposto, que ele sabia e que nós também, enquanto tutores, sabíamos. Será que o texto que ele me apresentou cumpriu, atingiu o objetivo que estava determinado? O objetivo foi atingido? Ficou mais ou menos. Então, será que ele atingiu apenas parcialmente? Ou o que ele apresentou, não tem nada a ver com aquilo que foi pedido. Não atingiu o objetivo. Ou não, além do que foi solicitado, ele cumpriu, ele desenvolveu, mas fez outras relações, articulou com outras coisas. Nossa, ficou brilhante. Ele atingiu o objetivo, então foi
plenamente atingido. Ele foi além. Então, quando nós levamos em conta a questão do verbo e de uma elaboração correta do objetivo, nós podemos utilizar como referência esses aspectos aqui, que nós veremos até mais adiante. Vocês verão até na plataforma isso. Tem ali a proposta da atividade. Particularmente, a primeira tarefa, né, que deverá ser feita e postada é a leitura de um texto e a elaboração de uma atividade. Ao terminar aquela tarefa, o objetivo está ali, claro. Vocês até verificarão que na plataforma está até especificado de uma maneira até mais cuidadosa. Mas ao ler a atividade que o aluno postou e retomando o objetivo que estava previsto para a primeira atividade, é que nós poderemos dizer se o objetivo foi atingido. A tarefa que o aluno apresentou estava, nossa, cuidadosamente elaborada, atendeu tudo que foi solicitado, relacionou com outros aspectos. Então, se foi plenamente atingido, nós vamos utilizar a mesma nomenclatura que é utilizada por alguns colégios em São Paulo, tá? Que é PA. Se ele atingiu, não, ele cumpriu, fez a tarefa ali, cumpriu. O que foi necessário foi apresentado, deu conta. Tá bom. Não foi além, mas entregou, né, elaborou tudo que foi solicitado. Então a gente vai dizer que ele atingiu o objetivo, que corresponde à letra A. Não, o que ele entregou não está muito bom, ficou faltando alguns pontos, ele nem tocou naquilo que foi solicitado. Então não dá para falar que ele atingiu, porque teve coisas que ele não elaborou, não escreveu. Então nós utilizaremos o P para indicar que o objetivo foi parcialmente atingido. E se ele fez algo muito pobre, nossa, nem se importou, escreveu nada, pouquíssimo. Então a gente vai reconhecer que aquilo que estava previsto não foi atingido. Então a gente vai utilizar a letrinha N para não atingido. Esse aqui é só